O caso de hoje é sobre uma fazenda na qual espíritos teriam ficado presos e alguns dos moradores teriam relatado diversos tipos de avistamentos e fenômenos paranormais. Dizem que alguns desses fantasmas ainda buscam finalização sobre a sua própria história. Hoje iremos falar sobre a fazenda Myrtles. Antes de falar sobre o assunto de hoje, eu preciso dizer que esse vídeo é patrocinado pelo Surfshark. Proteger a sua privacidade e segurança online é sempre importante. Com o Surfshark, um serviço de VPN, você pode navegar na internet sem se preocupar com hackers ou roubo de dados pessoais. Todas as suas informações são criptografadas, tornando impossível o acesso aos seus dados, mesmo que você use um Wi-Fi que não seja da sua casa. Além disso, você pode mudar a localização da sua conexão facilmente, como se estivesse usando a internet em um outro país. Assim, por exemplo, você pode ver documentários que gostaria em algum serviço de streaming que limitam o seu catálogo de acordo com a região. Experimente o Surfshark VPN agora e proteja-se online. Lembrando que o Surfshark pode ser usado no seu computador, no celular, no tablet, já que ele está disponível para todas as plataformas na loja de aplicativos, não importa se é Windows, Android ou iOS. Conheça já o serviço e tem um link fixado para facilitar o seu acesso. Usando o código FreakTV, você tem 83% de desconto e 3 meses grátis. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecer essa história, algum detalhe que eu acabei não comentando, ou sugerindo novos temas sobrenaturais para trazermos ao canal. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você, te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro e no nível perito seu nome aparece no vídeo. A história sobre a fazenda Myrtles, ou a plantação de murtas, é um dos casos de assombração mais antigos dos Estados Unidos e, com o passar dos anos, a história real acabou se misturando com uma lenda, o que traz controvérsias do que de fato teria acontecido. Vamos trazer aqui a história considerada real e também apresentar alguns pontos da lenda, que supostamente também é real. A história começa com David Bradford. Era um advogado e vice-procurador muito famoso em Washington. Ele era casado com Elizabeth Porter e juntos eles tiveram 5 filhos. Eles tinham uma vida luxuosa, mas em 1794 o David passou a ser considerado foragido por ter se envolvido com crimes que envolviam impostos e taxas. Em 1796 ele comprou então um pedaço de terra de 600 acres, que equivale a aproximadamente 2,4 quilômetros quadrados, onde ele construiu uma casa de 8 cômodos e nomeou o local como Laurel Grove. Alguns anos depois, ali foi fundada a Vila de St. Francis, que atualmente é conhecida como a cidade St. Francisville, localizada no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. A título de curiosidade, essa cidade, St. Francisville, tem uma população pequena, tendo uma média de 1.589 habitantes, segundo a última divulgação de dados de 2020. Mas também é uma das cidades que mais recebe turistas de todo o mundo, graças à sua restauração e preservação de casas históricas, várias fazendas e plantações que fizeram parte da história americana. Quando o David fugiu de sua casa para se salvar, ele deixou a sua esposa, a Elizabeth, e os filhos em segurança em outro lugar, e ele só pôde rever a sua família em 1799, quando finalmente recebeu o perdão pelos seus crimes, e a sua esposa e filhos foram então morar com ele na fazenda. O David viveu até 1808 e a viúva Elizabeth foi quem continuou a administração do local. Alguns anos depois,
A filha do David, Sarah Matilda, teria se casado com Clark Woodruff em 1817. O Clark assumiu o comando da fazenda e fez plantações de índigo, que é uma planta usada para fazer o corante azul ou rosa, e também plantava algodão. Esse casal teve 3 filhos, a Cornelia Gale, o James e a Mary Otavia. Existe inclusive uma divergência entre algumas fontes que dizem que o nome da primeira filha seria na verdade Africa Gales, mas a maioria das fontes cita que era Cornélia, e por isso então usamos aqui esse nome. Nesse ponto da história, há também uma confusão entre lendas e fatos. A história contada pelos próprios donos atuais do local e também considerada real pela maioria que conhece a fazenda é que em 1823, Sarah estava grávida de Maria Otávia. O Clark teria então se envolvido com uma mulher escravizada chamada Chloe, mesmo contra a vontade dela. A Chloe era a babá das crianças e ela acabava cedendo a esses crimes do Clark, pois ela tinha medo de ser mandada para fazer deveres de colheita das plantações do campo, o que era considerado o pior castigo possível, pois os escravizados passavam horas debaixo do sol quente, trabalhando arduamente com pouca comida e água. Então ela não queria perder esse posto de babá das crianças. Com medo de que o Clark se enjoasse dela e a mandasse para essa plantação, ela passou a escutar as conversas atrás das portas para saber o que era falado sobre ela. Mas em uma dessas vezes que ela estava espiando, digamos assim, o Clark teria a pegado escutando atrás da porta e, como punição, ele acabou tirando as suas orelhas. Por vergonha, então ela passou a usar um turbante daquele dia em diante. Ainda assim, ela tentou reconquistar a confiança de Clark e mostrar que ela era útil dentro de casa, para não ser mandada para o campo. A Chloe teria então arquitetado um plano. Uma das filhas do Clark estava fazendo aniversário e ela fez um bolo para a comemoração. Porém, ela colocou folhas de orleandro, que é uma planta extremamente tóxica. É uma planta que é tão mortal que basta uma única folha para tirar a vida de um homem de 80 quilos. Os sintomas da intoxicação dessa planta são quase que imediatos e incluem dores abdominais, pulsação acelerada, gastrite, diarreia, vertigem, sonolência, náuseas, vômitos, coma e, por último, tira a vida da pessoa. O bolo foi servido então para a família, mas o Clark não comeu, somente a Sarah e os seus filhos. Poucas horas depois, todos sucumbiram envenenados. O que se dá a entender sobre isso é que, como a Sarah estava grávida, ela teria dado à luz a Maria antes de falecer. A Chloe ficou desesperada, o plano era só deixá-los doentes para que ela pudesse ser útil e cuidar da família. Ela correu até outros escravizados e contou então o que tinha feito. Os escravizados, com medo que todos fossem punidos por causa do crime de Chloe, acabaram tirando a vida dela. Depois disso, ela foi jogada no rio Mississippi. Segundo as fontes de registros históricos, Sarah Matilda acabou falecendo em 1823 de febre amarela. Mesmo muito abalado, o Clark teria continuado a administrar a fazenda e cuidar dos 3 filhos com a ajuda da sua sogra. Mas pouco tempo depois, em 1824, James e Cornélia teriam falecido da mesma doença, a febre amarela. A febre amarela naquela época era uma doença que varreu a região da Louisiana e era muito raro encontrar alguma família que nunca tivesse sido atingida por essa doença. Entretanto, alguns acreditam que esse registro de causa de morte por febre amarela tenha sido forjado para esconder a vergonha de Clark, que a sua amante teria se vingado dele e que ele era responsável pelos atos. Lembrando que naquela época, certidões de nascimento e óbito eram raramente feitos no momento em que tudo acontecia, e muitos nem tinham esses registros. Naquela época, quando esse tipo de situação acontecia numa casa, existia uma velha tradição que deveria ser cumprida: cobrir os espelhos para que os espíritos não ficassem presos na casa. E isso não foi feito na fazenda. Sendo assim, as almas de Sarah, dos filhos
e da própria escravizada Chloe teriam ficado presos no local e passaram a assombrar a casa. Inclusive é dito que a Chloe passou a buscar por uma nova vingança. O Clark teria criado a Maria Otávia, a única sobrevivente da sua família, e eles permaneceram por mais alguns anos nessa mesma casa. Em 1831 eles se mudaram e em 1834 o Clark vendeu tudo, inclusive os escravizados, para Ruffin Gray Sterling e a sua esposa Mary Catherine Cobb, que reformaram a casa e quase dobraram seu tamanho, a encheram com móveis importados da Europa, e foi nessa época que eles mudaram o nome da fazenda para The Myrtles. Isso em homenagem à grande quantidade de murtas de crape que cresciam na propriedade. Mas durante os anos seguintes, outras pessoas vieram a falecer na casa. Dos 9 filhos que o casal que morava lá tinha, somente 4 sobreviveram até a vida adulta. Ruffin viveu até 1854, quando teve tuberculose, e a viúva Mary teria cuidado de tudo sozinha por algum tempo. Entre os anos de 1861 e 1865, a família e a fazenda acabaram sofrendo com a guerra civil, o que lhe causou vários estragos à propriedade, e soldados da União teriam saqueado a casa e supostamente 3 soldados acabaram falecendo durante o saque, levando vários móveis e destruindo as plantações, perdendo assim todo o investimento feito por lá. Uma das filhas de Ruffin e Mary, a Sarah, teria se casado com um homem chamado William Drew Winter, que assumiu a administração do local em 1865, depois do fim da guerra. Juntos eles tiveram 6 filhos e uma das crianças viveu apenas 3 anos quando teve febre tifoide. Depois disso, a família acabou decretando falência e vendeu a propriedade novamente, mas conseguiram se reerguer e comprá-la de volta 2 anos depois. Quando foi em janeiro de 1871, William Winter estava dando aulas a um grupo de alunos na sala e alguém teria se aproximado e o chamou, dizendo que tinha negócios a tratar com ele. Ao ir até a varanda, ele foi baleado e teria conseguido entrar na casa. Ele tentou subir as escadas, mas só conseguiu ir com vida até o 17º degrau. A família permaneceu morando nesse local até que a propriedade foi novamente vendida em 1891 para Harrison Milton Williams. Ele trouxe para morar nessa casa a sua segunda esposa, já que a primeira havia falecido anos antes. Trouxe também os seus filhos, que ele teve no primeiro casamento, mas pouco tempo depois, uma nova tragédia aconteceu por lá. Durante uma tempestade, o filho mais velho de Harrison, o Harry, estava tentando juntar os animais e acabou caindo no rio Mississippi, onde faleceu. Nos anos seguintes, a casa passou por vários proprietários, que não vem ao caso serem mencionados aqui, até que em 1950 ela foi vendida para Marjorie Milson, uma viúva rica que tinha várias fazendas de frango, e foi a partir desse momento que as histórias de assombração realmente começaram a se espalharem. Até então a casa era tida apenas como um ambiente onde muita gente já havia falecido. Mas a Marjorie, a nova proprietária, começou a vivenciar tantas coisas inexplicáveis na propriedade que ela acabou vendendo para Francis Kermin Myers em 1970. Os novos proprietários acabaram então transformando esse local em uma espécie de pousada. Os donos e os funcionários também passaram a vivenciar coisas sobrenaturais, o que fez com que o Francis, o novo dono, escrevesse até um livro sobre o local, que passou a ser nomeada como a casa mais assombrada da América. Já havia então, ao longo desses anos, várias mortes registradas no local, dentre as quais a maioria eram crianças, isso sem contar os escravizados que também sucumbiram lá, mas não tinham seus registros. Além de tudo isso, supostamente a casa foi construída no topo de um antigo cemitério indígena do povo Túnica. Após a morte de Sarah Matilda,
dos filhos dela e da escravizada Chloe, os moradores que estiveram na casa ao longo dos anos sempre relatavam terem visto uma mulher que usava um turbante andando pela propriedade. Essa mulher seria negra, assim como crianças correndo pelos corredores e uma mulher muito bem vestida que também andava por lá, que seria supostamente a Sarah. O piano, que ainda está localizado no primeiro andar, era comumente visto e ouvido sendo tocado sozinho. O primeiro relato que isso teria acontecido foi logo após os primeiros moradores que ficaram na casa após o falecimento da Sarah e os filhos. Quando alguém ouvia o som do piano e se aproximava, ele parava e imediatamente recomeçava a tocar quando não havia mais ninguém no cômodo. Há também um espelho enorme na casa, no qual várias pessoas já testemunharam o aparecimento de mãos de pequenas crianças impressas e que, mesmo tentando limpar, essas mãos ficavam por algum tempo no espelho. Há relatos de que rostos fantasmagóricos também seriam vistos por quem olha nesse espelho. Uma parte importante a ser citada é que, historicamente falando, a escravizada Chloe nunca teria existido, já que quando se tinham escravizados, eles eram mantidos registrados nos livros da propriedade para caso fossem vendidos, e nunca foi encontrado nenhuma escravizada com o nome Chloe ou uma variação desse nome nos registros da casa. Alguns acreditam que isso dá base para que a história de que a Chloe teria envenenado a família seja algo inventado e distorcido ao longo dos anos, mas mesmo assim é dito que o fantasma dela era visto com frequência na casa. O espírito de William Winter também é visto ou ouvido com frequência no local, saindo da varanda e subindo as escadas, e depois ouve-se uma voz em agonia. Na entrada da casa há uma mancha supostamente de sangue que, embora tenha sido feito de tudo, nunca conseguiram removê-la. Os funcionários afirmam que é impossível limpar o chão porque todos que tentam sentem como se uma barreira invisível estivesse no local, como se algo ou alguém estivesse por ali. Esse fato é relacionado a um dos soldados da União que teria falecido no local durante o saque da casa durante a guerra. Além disso, há pelo menos mais 2 fantasmas diferentes de soldados que são vistos vagando pela propriedade. Em 1958, o filme The Long Hot Summer teria filmado algumas cenas na casa. Muitos móveis foram movidos para as filmagens em vários ambientes diferentes, mas quando a equipe voltava na manhã seguinte, todos os móveis haviam voltado novamente para os seus locais originais, mesmo supostamente não tendo ninguém presente no local durante a noite para fazer isso. E isso teria acontecido durante todos os dias que as filmagens foram feitas. Porém, o mais notável e conhecido sobre o caso é a suposta foto da Chloe. Existem fotos onde o espírito dela teria aparecido, mas a que ficou mais famosa foi uma tirada em 1992, quando o dono estava fazendo uma sessão de fotos para uma apólice de seguros, e em uma dessas fotos aparece alguém que seria a Chloe entre os prédios da propriedade. Em 2002, um programa de investigação de coisas inexplicáveis acabou filmando uma suposta aparição nas plantações da fazenda. E em 2005, um outro programa de investigação paranormal teria filmado um episódio no local, no qual eles teriam feito registro de um fenômeno de voz eletrônica. Sons que foram gravados com câmeras sem precisar de qualquer tipo de amplificação. A casa, situada em uma colina, tem um exterior de claquete e é construída no estilo de casa de campo, que era uma característica da maioria das casas de plantações do século XIX por lá. A principal característica é a varanda de 125 metros de comprimento, que estende por toda a fachada da casa, e os corrimãos de ferro ornamentados com cachos de uva. A casa tem 6 chaminés de tijolos, 22 quartos divididos em 2 andares,
móveis, um lustre de cristal francês Baccarat, pesando mais de 300 quilos, que fica pendurado no hall da entrada. O piso e a maioria das janelas ainda são originais, assim como alguns móveis e detalhes dos salões de festa, como mantos de mármores e detalhes do teto em gesso. Atualmente, os donos do local são John e Tita Moss, que gerenciam o lugar como um hotel para os que têm coragem de passar uma noite por lá. O valor da diária é em torno de 400 a 500 dólares e conta também com um tour na propriedade, contando os fatos históricos e também essas histórias sobre os fantasmas. Também a opção só do passeio, que ocorre nas sextas e nos sábados por apenas 10 dólares. Eles garantem que a maioria dos visitantes relatam sofrerem algum tipo de atividade paranormal inexplicável, que vão desde avistamentos de vultos a aparições inteiras ou fotos com registros sobrenaturais. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.